Glória a Deus, queridos. Graça e paz. Bom dia aos irmãos, aos que estão aqui, aos que estão em casa também, acompanhando a transmissão. Nós vamos já meditar então na palavra do Senhor. Queria que você já abrisse aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Pastor Sérgio hoje está em casa com a família, mas está tudo bem. Acredito que ele esteja aí acompanhando a transmissão. E nós vamos meditar aqui juntos. Vamos juntos? Não sei se tem aqui na tela, se não, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quem tem essa versão pode ler comigo? A NVI? Podemos? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Então, hoje, dia 1º de outubro de 2023, como nós sabemos, no dia 31 de outubro é lembrada, é comemorada, vamos dizer assim, a Reforma Protestante, dia 31 de outubro. E esse mês nós vamos ter 5 domingos. Então, em cada domingo, nós vamos trazer uma reflexão a respeito da Reforma Protestante. Porque, como os irmãos devem saber, a Reforma Protestante trouxe como resultado 5 pilares, que são somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Conhecido como 5 solas, né? Que do latim é sola fide, sola Escritura, solo Cristo, sola gratia e soli Deo glória. Tá bom? Então, durante esses 5 domingos, nós vamos trazer uma breve reflexão sobre a Reforma Protestante. O que nós entendemos que é muito importante para nós reafirmarmos aquilo que nós acreditamos. Eu estava até refletindo sobre essa questão, porque são assuntos que a gente já tem ministrado aqui aos domingos, né? E também na escola bíblica dominical, a doutrina daquilo que nós acreditamos. Quantos foram abençoados durante o mês de aniversário que nós falamos em quem nós cremos, no que nós cremos? Então nós trouxemos aqui algumas reflexões dizendo que nós cremos em Deus, cremos na Trindade, que nós cremos na inerrância das Escrituras, que nós cremos na salvação conforme as Escrituras ensinam. E a gente vai, durante esses domingos, agora durante esse mês de outubro, reafirmar também aquilo que a gente tem ministrado. E por que é importante? Eu estava refletindo sobre essa questão. Por exemplo, no meu caso em particular, eu nasci e cresci em um lar católico. A gente vai falar bastante sobre isso aqui, com todo o respeito, sem desonrar ninguém, né? Sem desrespeitar ninguém, mas a gente vai apontar aqui algumas informações importantes a respeito do que aconteceu no contexto histórico da igreja. Nem tudo foram flores na história da igreja. E como eu estava dizendo, eu, por exemplo, nasci num lar, né, meus pais católicos me ensinaram algumas coisas, eu aprendi algumas coisas no catecismo, coisas que eu lembro até hoje, por exemplo, então de alguma forma contribuíram na minha formação. Mas chegou um determinado momento na minha vida em que eu me deparei com o verdadeiro evangelho
e aí eu falei, puxa, a minha vida mudou, né? A partir do momento que eu comecei a compreender a verdade do Evangelho. Muito diferente do que eu havia aprendido no catolicismo, por exemplo. Então, eu estava pensando, no nosso contexto, no nosso meio, pode ocorrer de algumas pessoas não saberem muito bem fazer essa distinção do que é uma igreja católica, por exemplo, e uma igreja protestante. Aqui no nosso contexto de igreja, eu conheço algumas famílias, pessoas que cresceram já num lar evangélico, como a gente costuma dizer, né? Num lar protestante. Vocês sabiam, por exemplo, que a nossa igreja é uma igreja protestante? Alguns sabiam disso. Nós somos uma igreja protestante. É que a gente às vezes não fica falando muito sobre isso. Talvez porque a gente não enxergue muito a necessidade. Mas é importante a gente verificar qual é a nossa identidade. É importante isso, até para nós reafirmarmos aquilo que nós cremos, inclusive diante do contexto em que a gente está vivendo nos dias de hoje. Já estou falando aqui, inclusive, já da minha conclusão aqui. A gente vive num contexto em que muitas igrejas chamadas evangélicas, protestantes, estão precisando de uma reforma. Porque a coisa está complicada nos dias de hoje. Mas, enfim, nós vamos então passar um pouco, não dá para a gente falar tudo, mas a gente vai citar alguns pontos importantes da história da igreja, tá certo? Os irmãos, então, aguentem aí, porque aí na sequência a gente vai entrar no texto bíblico em si, porque tem tudo a ver. Então, como que a gente enxerga a história? Na verdade, não a gente enxerga, né? Como os fatos aconteceram. Vamos relembrar aqui. Jesus foi morto, sepultado, né? Ressuscitou ao terceiro dia, e antes de ser assunto aos céus, ele deixou algumas instruções diretas, específicas para os seus apóstolos, os discípulos, dizendo: olha, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Foi uma ordem, foi uma ordenança. E eles saíram de fato para pregar o evangelho. Saíram de fato para anunciar as boas novas naquela região ali de Jerusalém, Judéia, Samaria e, como diz o texto, até os confins da terra. Vimos Paulo, né, percorrendo diversas regiões ali da Ásia, Europa e anunciando o evangelho. Então o evangelho começou a se espalhar, mas nem tudo foram flores. O que acontece? Não demorou muito para que a própria igreja começasse a receber retaliações, perseguições, muitas vezes dos próprios judeus que não acreditavam na mensagem do evangelho e até mesmo do Império Romano, que era quem dominava diversas regiões ali naquela época. Então, a igreja começou a ser mal vista, inclusive pelo império, pelos imperadores. E a gente pode citar aqui, por exemplo, o imperador Nero. Quem já ouviu falar do imperador Nero? Um carrasco, uma pessoa assim muito maldosa. Eu acho que ele tinha alguns parafusos a menos. Diz a história que ele mandou matar a própria mãe, mandou incendiar a cidade de Jerusalém, a cidade de Roma, por exemplo. Então, assim, uma pessoa que perseguiu os cristãos de uma maneira muito veemente. Não só Nero, passaram outros, como, por exemplo, a gente pode citar o imperador Décio, Diocleciano, que foram, assim, aqueles que mais maltrataram, mandaram matar realmente os cristãos. E, assim, de uma forma muito cruel, muito cruel. Diversos cristãos, irmãos, foram assassinados, martirizados, simplesmente, tão somente por defenderem a sua fé em Jesus Cristo. Algo que a gente enxerga nos dias de hoje muito em regiões, em países cuja perseguição é mais severa, que as Portas Abertas, por exemplo, nos traz diversos relatórios. Mas no começo da igreja, isso aconteceu de uma forma, assim, muito veemente. Durante muito tempo, inclusive,
desde o princípio da igreja até meados do ano de 300 e pouco. Vamos citar aqui, por exemplo, o ano 312, que é quando surge na história um imperador chamado Constantino. E ele teve um papel importantíssimo numa virada da história da igreja. Por quê? Porque até aquele momento a igreja vinha sendo perseguida. Você não podia sair pregando o evangelho, defendendo a sua fé. Até que Constantino diz a história que ele queria tomar a cidade de Roma. O imperador Constantino queria tomar a cidade de Roma. E antes dele tomar a cidade, antes dele ir para a batalha, diz que ele teve uma visão. Nessa visão, ele via uma cruz. Talvez até ele tivesse ouvido ali também da sua própria mãe, que tinha também ali a sua simpatia com os cristãos, com o cristianismo. Mas ele diz que teve uma visão de uma cruz e uma frase muito famosa que diz assim, nessa visão: com este sinal vencerás, ou por este sinal, sobre este sinal vencerás. Ele entendeu, então, que ele deveria abraçar aquela ideia. E aí ele manda, então, os soldados colocarem uma cruz em seus escudos antes de irem para a batalha, para eles poderem vencer essa batalha. E o que de fato aconteceu? Eles venceram a batalha e Constantino tomou a cidade de Roma. Muito bem. Nisso, o que aconteceu? Os cristãos, agora, a partir de Constantino, eles tiveram, então, a simpatia do império, do imperador. Antes, eles vinham sendo perseguidos, mas a partir daquele momento, houve uma certa tranquilidade, uma certa paz, porque agora eles estavam do mesmo lado. Tanto é que, no ano de 312 depois de Cristo, houve o que é conhecido como o Edito de Milão, em que Constantino decreta o fim da perseguição aos cristãos. Até aqui está ok? Tá, eu estou falando rápido, né, para dar tempo, né, Emerson? Senão não dá tempo, tem bastante coisa. Resumidamente, mas para os irmãos entenderem um pouco da história. Bom, trouxe benefícios essa simpatia de Constantino? Com certeza. Essa ligeira paz, essa ligeira tranquilidade, mas também trouxe malefícios. Porque junto com a suposta conversão de Constantino, trouxe consigo também diversas práticas pagãs, heresias, coisas que não faziam parte daquilo que os cristãos entendiam como ensinamento de Cristo para a igreja, começou a ser inserido também no contexto de prática, de costumes da igreja primitiva. E essa é a parte maléfica, essa é a parte prejudicial, o que é chamado, inclusive, de sincretismo religioso. Muitos costumes que eram da cultura romana começaram a ser inseridos na igreja. Então, até por essa razão, por essa e outras razões, que se discute muito se a conversão de Constantino teria sido realmente genuína ou por interesses políticos. Anos mais tarde, no ano de 381, o cristianismo passou a ser reconhecido como a religião oficial pelo Império Romano, o imperador Teodósio. Então aí a coisa começou a ficar mais séria ainda, porque aí não era apenas a igreja lá e o império aqui andando junto. Agora houve uma fusão, eles se uniram em uma coisa só. Aí a coisa ficou mais séria ainda, porque a igreja e o Estado começaram a ter o mesmo peso de autoridade. Isso também trouxe muitos problemas, porque aí começaram a surgir, anos mais à frente, a questão do papado, a questão de toda aquela pompa, né? Porque aí você tinha rei, bispo, todo mundo ali querendo um pedacinho daquele poder, daquela autoridade, e a coisa foi caminhando, muita corrupção no meio da igreja, nepotismo, cargos, todo mundo querendo o trono,
Isso sem citar aqui alguns outros detalhes macabros até no meio ali do papado, a questão do nepotismo, por exemplo, né? Enfim. Até que, no início do século X, a gente tem aquilo que é conhecido como as cruzadas. Já ouviram falar das cruzadas? Tem até um filme muito bom, inclusive, que retrata um pouco ali das cruzadas. O que foram as cruzadas? No meio desse período, surge na história o islamismo, de uma forma muito grande. Começa a crescer de uma forma absurda, tomando diversas regiões ali daqueles países, inclusive a cidade de Jerusalém. Os muçulmanos tomam a cidade de Jerusalém. E o que a cruzada tem a ver com isso? Tem a ver o seguinte: os cristãos olharam para aquela situação e falaram assim: não, de jeito nenhum, a gente não vai deixar a cidade de Jerusalém tomada pelos muçulmanos, vamos tomar de volta. Isso sendo orientados e seguidos pelo Papa Urbano II. E esse Papa, ele tem assim, né, uma ideia muito desejoso de fato conquistar ali a cidade de Jerusalém. Ele fala assim: vamos fazer o seguinte, nós vamos conceder uma indulgência plena para quem atender às convocações para a batalha, para nós tomarmos a cidade de Jerusalém. Até então a gente não tinha falado aqui sobre indulgência, né? Mas era uma prática que já estava acontecendo naquela época. Indulgência, o que é? Nada mais é do que um perdão ou remissão de pecados concedidos pelo Papa. Então, independente do que a pessoa tivesse feito de errado, independente do grau, da gravidade do seu pecado, se a pessoa atendesse a convocação para ir à guerra, ela teria perdão 100%. Não teria mais nenhuma condenação, acusação sobre ele. E aí a gente começa já aqui a enxergar alguns problemas seríssimos, que algumas pessoas começaram a verificar: peraí, essas coisas aí não estão certas, não estão corretas. Isso que esses papas estão praticando não é isso que a gente aprende no Evangelho. Isso não está batendo com o que a gente aprendeu nas Escrituras. Que história é essa que uma pessoa, um homem, pode conceder o perdão para outros? Então, a gente percebe que a igreja estava caminhando para um abismo, podemos dizer assim. Lembrem-se, Deus sempre está observando todas essas coisas. Deus, ele não perde o controle de nada. Tá certo? Então, no contexto daquela época, as pessoas pagavam por essas indulgências, que era como se fosse um documento dizendo: olha, está aqui, você está perdoado. Então eu vou lá e compro o meu perdão. Olha que coisa, imagina a pessoa que tem muita grana, ela compra tranquilamente o seu perdão, continua fazendo as coisas erradas, continua pecando, porque depois vai lá e compra. E quem não tem dinheiro? Vai para o inferno. É justo isso? Isso seria justiça de Deus? De maneira alguma. Pois bem, em meados do século XV, essas e outras heresias já estavam impregnadas no cotidiano da igreja, como, por exemplo, a oração pelos mortos, a transubstanciação, purgatório, culto aos santos e outras coisas. Quem aqui nunca ouviu falar de purgatório? Todo mundo sabe, então, o que é o purgatório, né? Vale reforçar que seria, vamos dizer assim, um estágio em que a pessoa, depois que ela morre, ela ainda não está muito bem para entrar no céu, então ela passa ali por aquele local de purificação, para então, quando ela estiver legal, aí sim ela ir para a presença de Deus. Uma forma bem resumida assim. Que essas teorias, inclusive, a Igreja Católica, mais para frente, ela vai tomar como base alguns livros apócrifos, que são livros não inspirados por Deus, como Macabeus e outros. Então, eles pegam algumas
doutrinas dentro desses livros para defender a sua tese, a sua doutrina. Então, a transubstanciação, por exemplo, que é a ideia de que na ceia, vamos dizer assim, no caso, na missa, na Igreja Católica, no momento ali antes de oferecer a hóstia, há ali todo um ritual e de uma forma espiritual, mística, aquele alimento passa a ser, de fato, o corpo de Cristo, literalmente. Tá? Então, essa é a ideia que eles têm da transubstanciação. E muitas outras coisas, a oração pelos mortos, por exemplo, né? Que é algo que a Bíblia não ensina, pelo contrário, né? A oração deve ser feita somente a Deus, por meio de Jesus Cristo. Ele falou, em meu nome, farão isso, em meu nome pedirão o que quiserem. Então, é em nome de Jesus somente que a Bíblia ensina. Enfim, então, o que aconteceu também, para manter toda aquela pompa, todo aquele luxo que tinha, no caso ali, dos papas, dos bispos, dos padres e tudo mais, e eles queriam também, em uma determinada época, reformar a Basílica de São Pedro, que já tinha sido construída, mas precisava de uma reforma, precisava ser mais suntuosa, né? Afinal de contas, eles viam lá toda aquelas construções do Império Romano, coisas muito bonitas, né? E eles falaram, não, vamos fazer uma reforma aqui. Só que para isso precisa do quê? Dinheiro. E como que a gente vai conseguir dinheiro para fazer essa reforma? Vamos aumentar os impostos. Lembra, igreja e Estado é uma coisa só. Você vê o perigo, né? Perigo de ter igreja e Estado. Na verdade, a reforma veio justamente para mostrar também que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eles precisavam de grana. Aumenta os impostos, vamos cobrar mais indulgências. Surgiu um camarada chamado João Tetzel, acho que é isso. E ele foi para uma determinada região na Alemanha, região inclusive já na época de Martinho Lutero, e nessa região ele começou ali a falar, gente, é o seguinte, vocês precisam comprar indulgências pelos que já partiram, pelos mortos. Por quê? Ele diz assim, tão logo uma moeda cai na caixa, ou melhor, tão logo uma moeda na caixa cai, ou no cofre, a alma do purgatório sai. Merchan, né? Esse era bom de marketing, né? Misericórdia. Ou seja, você joga uma moeda, né? Você deposita uma moeda ali no cofre da igreja e automaticamente aquele seu parente, seu amigo, ao seu esposo, sua esposa que morreu, meu Deus, eles estão no purgatório, estão sofrendo, tal. Deposita uma graninha que automaticamente ele sai do purgatório e vai para os braços de Deus. É interessante, né? Porque a gente acha isso um absurdo. Não é um absurdo? Mas e se a gente começar a olhar para os nossos dias e ver que tem coisas muito semelhantes nos dias de hoje? Enfim. É mais disfarçado, né? É mais disfarçado. Não, coloca ali o dinheiro, todo o seu dinheiro, que a sua vida vai se resolver. Entrega seu tudo. Alguém falou aí? Não é, Aristeu? Entrega o seu tudo. Deus não quer saber de pequena esmola. E aí a gente chega então no contexto da reforma protestante. Como eu disse, né, a reforma protestante, ela não iniciou já com esses 5 solas, né, com esses 5 pilares, mas eles são resultado do que os próprios reformadores defendiam, as suas teses, eles protestavam a respeito daquelas coisas absurdas que estavam acontecendo na igreja, e eles mesmo não tinham a intenção de causar uma divisão na igreja, não era essa a ideia, mas a ideia era debater, discutir e falar, olha, isso aqui está errado, vamos rever tudo isso daqui.
Pô, isso daqui não está batendo com as Escrituras, a Bíblia não ensina isso, Jesus não ensinou isso. Então, antes mesmo de Martinho Lutero surgir na história, outros cristãos também já haviam tentado protestar contra essas práticas heréticas e abusivas da igreja. São o que a gente conhece como pré-reformadores. Eles também haviam tentado, como, por exemplo, João Wycliffe, que viveu entre 1328 e 1384. Ele protestou contra a vida de luxo dos papas, dos padres, dos bispos, contra as indulgências, contra o purgatório, contra a transubstanciação. E olha, tem um detalhe importante aqui: eram homens falíveis, como eu e você. Eles tinham suas falhas também. Por exemplo, o Martinho Lutero diz a história que ele acreditava na questão da transubstanciação. Então, nem tudo o que Martinho Lutero falava estava também de acordo 100% com as Escrituras. Então, eram homens falhos, né? Tanto que ele teve ali um desentendimento, né, teológico com o Zwinglio, né, que é um outro reformador também. Enfim, estou citando esses nomes aqui, mas está tudo na história da igreja, tá, queridos? John Hus, que já veio depois de João Wycliffe. Olha que absurdo que eles fizeram, voltando um pouco para o Wycliffe. Ele, que tudo indica, ele morreu de uma enfermidade, foi sepultado direitinho. Só que ele foi tido como um herege. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um julgamento depois da morte dele e ele foi sentenciado, condenado, considerado como um herege. O que eles fizeram? Tira, então, o corpo dele do túmulo e vamos tacar fogo nos seus restos mortais, porque ele é um herege. Gente, pensa que absurdo que a igreja fazia. John Hus, ele foi contra a ideia do Papa ser o cabeça da igreja, ele defendia que as Escrituras eram a autoridade máxima sobre todas as pessoas, e toda a prática de vida do cristianismo deveria ser baseada exclusivamente nas Escrituras. Era isso que John Hus pregava, defendia, e ele foi assassinado por conta de defender essas questões, inclusive foi queimado vivo. Antes de ser assassinado, ele diz a história que ele disse uma seguinte frase. Ele falou assim: hoje vocês queimam um ganso, porque John Hus, né? Hus, o nome dele significa ganso. E então ele fala assim: hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos um cisne surgirá que vocês serão incapazes de cozer ou assar. Uma provável profecia a respeito de Martinho Lutero, que viria 100 anos depois. Então, Deus, de novo, estava cuidando da história. Deus não deixou passar nada. Deus sempre levantou de tempos em tempos homens fiéis, tementes a Ele, falhos, com certeza, mas homens que tinham o intuito de defender a verdade do Evangelho. E aí a gente chega em Martinho Lutero, que viveu entre o ano de 1483 e 1546. Diz que ele pretendia ser um advogado, mas ele mudou de ideia após uma experiência inusitada. Ele era uma pessoa temente, temerosa, ele tinha muito receio, muito medo de morrer e ir para o inferno. Então ele se autoflagelava, ele tentava de tudo para estar ok com Deus. Em determinado dia, ele estava a caminho da faculdade de Direito e ele foi surpreendido por uma forte tempestade, até que um raio caiu ali muito próximo a ele, ele achou que fosse morrer, e aí ele exclama: ajude-me, Santa Ana, e me tornarei um monge. Olha quem que ele clamou. Então, essa ideia também da idolatria, né, da busca ali aos santos, essa ideia também já estava impregnada no meio da igreja. O próprio Martinho Lutero tinha essa prática. E ele fala, então, me ajuda, Santa Ana, e me tornarei um monge.
E ele não morreu, o que ele fez? Foi cumprir com a sua promessa e acabou indo para o mosteiro. Como eu disse, ele se afligia muito com medo de não ser alcançado pela graça de Deus, e ele diz assim, eu tenho aqui algumas frases. Cadê o Daniel? Está por aí? Está lá. Conseguiu, irmão, colocar as frases? Olha, que bonitinho. Não tinha visto. Que legal. Você acha que deu para colocar aquelas frases? Legal. Então eu queria ler aqui, e vocês acompanhando, algumas colocações extraídas de um próprio prefácio de Martinho Lutero. Algumas frases dele. Ele diz assim, pois eu me desviei da fé e não podia deixar de imaginar que havia irritado a Deus, a quem eu, por sua vez, precisava apaziguar fazendo boas obras. Então, olha a ideia que ele tinha até então, que se ele praticasse determinadas coisas, ele conseguiria apaziguar a ira de Deus. Vocês estão estudando Romanos aqui, né, Douglas? E acho que vocês têm batido bastante nessa tecla, né? Que a gente não consegue, na nossa capacidade humana, apaziguar a ira de Deus. Não cabe a nós. Nós não teríamos condições. E Lutero tinha essa ideia, que ele precisaria fazer boas obras para poder apaziguar a Deus. E enquanto ele lia e buscava compreender as palavras de Paulo na carta aos Romanos, Deus lhe abriu o entendimento. E ele diz assim, eu realmente fui cativado com um extraordinário ardor por entender Paulo na epístola aos Romanos. Ou seja, ele queria porque queria entender, queimava dentro dele esse desejo de entender as palavras de Paulo aos romanos. Como vocês estão fazendo aqui, os adultos, na escola bíblica dominical, né? Estudando a carta aos romanos. Ele continua, mas até então, foi uma única palavra no capítulo 1 que permaneceu em meu caminho. Eu pulei aqui um trechinho. Uma única palavra no capítulo 1, versículo 17, permaneceu no meu caminho, porque nele se descobre a justiça de Deus. Esse foi o trecho que deixou Lutero em parafuso, que é exatamente o texto que nós lemos no início. Ele diz, pois eu odiei aquela expressão, justiça de Deus. Olha que forte, né? Eu odiei aquela expressão, que, segundo o uso e o costume de todos os professores, fui ensinado a compreender filosoficamente a justiça formal ou ativa, como a chamavam, com a qual Deus é justo e castiga o pecador injusto. Então ele tinha essa frase na mente dele, no entendimento dele, como sendo Deus vai aplicar a sua justiça sobre o homem pecador injusto, que merece ser castigado, merece a morte. Por fim, ele continua dizendo em um outro trecho, pela misericórdia de Deus, meditando dia e noite, observei o contexto das palavras. Olha como é importante, né, a gente não pegar somente um trecho, né, das Escrituras para defender uma determinada tese, né, um determinado entendimento, mas é importante ver o contexto. E ele diz que, observei o contexto das palavras, a saber, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ali comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por meio de um dom de Deus, ou seja, pela fé. E este é o significado, 2 pontos. A justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, ou seja, a justiça passiva com a qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele abriu o entendimento dele, parece que até então, mesmo durante muitos anos ali, estudando, lendo, ele ainda não compreendia essa graça de Deus, a justiça de Deus, até aquele momento
em que lhe abriu o entendimento. E ele diz que senti que nasci de novo e entrei no próprio paraíso através de portões abertos. Nessa passagem, uma face totalmente diferente de toda a Escritura se revelou a mim. Que alegria, né? A pessoa poder abrir o entendimento e compreender as Escrituras. O nosso papel é sempre pregar o Evangelho, sempre buscar ensinar as verdades do Evangelho, pregar a palavra. Mas quem convence, quem ilumina a mente é o Espírito Santo. E é isso que ele pode estar fazendo aqui nessa manhã sobre cada um de nós, abrindo o nosso entendimento para nós compreendermos as Escrituras. Então, ao compreender as Escrituras, Lutero começou a questionar todas aquelas práticas absurdas da igreja, porque ele então entendeu o que era a justiça de Deus, que a gente vai já citar daqui a pouquinho, um pouco mais. Ele entendeu e aí ele começou a olhar à sua volta as práticas dos papas, dos representantes da igreja e falou: tá tudo errado isso aqui, gente. Tá errado. E ele começou a discutir com um, conversa com outro, e sem ser muito aceito, e ele então escreve o que é muito conhecido como sendo as suas 95 teses. Ele pega essas teses, diz a história, alguns questionam se ele de fato pregou, mas o fato é que ele escreveu e pregou ali na porta da igreja, da catedral de Wittenberg, suas 95 teses, chamando as pessoas para um debate. Era isso que ele queria debater aquelas ideias. Ele não queria dividir a igreja. Ele queria chamar as pessoas, olha, vamos discutir isso daqui? E ele chamou, mas ele, mais uma vez, ele não foi muito bem aceito. Pelo contrário, os dias foram passando, semanas, até que, em determinado momento, ele foi chamado para voltar atrás nas suas colocações, teve seus livros queimados, e ele não se retrata, ele fala: imagina, eu não posso ir contra a minha própria consciência. Tem uma frase famosa, eu não anotei aqui, mas tem uma frase mais ou menos assim que ele fala: não posso ir contra a minha própria consciência. Então, ele é obrigado a se esconder, há ali todo uma artimanha feita ali por um amigo dele, e eles sequestram Lutero e o levam para viver escondido durante muito tempo em um determinado lugar. E ali é onde ele se aprofunda nos estudos, é ali onde ele tem, inclusive, a oportunidade de traduzir a Bíblia, que inicialmente era em latim, e ele fala: não, todo mundo tem que ter acesso a isso aqui, todo mundo tem que ler a palavra de Deus. E olha, queridos, hoje nós temos, quem tem Bíblia aqui? Em quantas versões? E às vezes a gente não lê. E Lutero falou: não, todo mundo tem que ter acesso. As pessoas não tinham acesso. As pessoas, elas eram ignorantes no sentido correto da palavra, porque elas não tinham acesso à leitura bíblica. Tinha uma prática, não sei se vocês já ouviram falar, em determinado momento da história da igreja, em que a missa, no caso, né, vamos chamar assim, o culto, ele era feito pelo padre em latim, de costas para o povo. Quem ia entender alguma coisa? Então, a reforma trouxe muitos benefícios, tanto para a sociedade, a questão da impressão da Bíblia, e muitas outras coisas, o acesso à leitura, muitos benefícios. E aí Lutero teve então que combater ali contra a reforma. Então, até o Emerson estava mencionando isso quando a gente conversava um pouco sobre o esboço, né? Era necessário, né, que a reforma acontecesse. Era necessário, porque a igreja estava caminhando num caminho de perdição. E muitas pessoas estavam sendo privadas de ouvir a respeito do verdadeiro evangelho.
Abriu-se então a oportunidade para que muitas pessoas compreendessem a verdade. Não tinha mais, a pessoa começava a entender, puxa, então quer dizer que eu não preciso dar dinheiro para obter o perdão dos meus pecados? Por exemplo, houve consequências. Hoje nós vamos ficar no sola fide. Nós vamos ficar aqui no somente a fé. Vamos poder explorar os outros temas nos próximos domingos. Mas eu queria reler com vocês esse texto que Lutero se deparou, Romanos 1,17. Hoje nós vamos ler na NVI, né? Tem outras versões, mas aqui diz que porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, no caso de Martinho Lutero, ele acreditava que ele precisava ali se autoflagelar para, quem sabe, alcançar uma justificação diante de Deus. Mas Deus lhe abriu o entendimento para ele compreender que não há nada que o homem possa fazer para cooperar com a sua justificação, mas somente pela fé, sola fide, somente pela fé, única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Diferente do que a Igreja Católica Romana ensinava, e acredito que ensina até os dias de hoje, que eles até falam, não, tem que ter fé realmente, mas precisa ter as obras também, para alcançar a justificação diante de Deus. Então Lutero, ele entendeu que é somente pela fé. E o que pegava na mente dele era essa expressão, não era? Justiça de Deus. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. O que é o Evangelho? Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi enviado, resumidamente aqui, tá bom? E ele nasceu da Virgem Maria, habitou entre nós, diz a palavra, arrebanhou ali muitas pessoas, os seus discípulos, apóstolos, durante cerca de 3 anos, até que foi condenado à morte. Foi crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele ressuscitou e antes de ele ser elevado aos céus, ele trouxe aquelas instruções para os seus discípulos: vão e preguem o evangelho. Esse é o evangelho. Ele morreu por quê? Por causa dos nossos pecados. Porque nós somos pecadores. Diz a palavra: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí, o que é essa justiça de Deus? Que Lutero achava que era Deus que viria para castigar o pecador, apesar de nós sermos merecedores. Todos os seres humanos, como nós acabamos de citar, todos pecaram. E a palavra ensina que a alma que pecar, essa morrerá. Então Deus, ele não compactua com o pecado. O pecado merece castigo, no caso o pecador. Mas o que Deus faz? Ele cumpre a sua justiça no Filho, no fato de Jesus ter morrido na cruz e levado sobre si todas as nossas iniquidades, como diz Isaías. Ele verdadeiramente tomou sobre si todas as nossas iniquidades. Segundo aos Coríntios 5:21, Paulo deixa mais claro ainda o que aconteceu ali na cruz. Diz assim, que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. De quem é que Paulo está falando? De Jesus. Deus, olha isso, gente. Deus tornou Jesus pecado. É como se Deus estivesse olhando, no momento da crucificação, ele olhasse de cima para a cruz do Calvário e ele não enxergasse o seu filho, mas enxergasse o pecado de toda a humanidade, inclusive o meu e o seu. Isso é o Evangelho. Isso é Deus imputando justiça. O pecado, ele não pode ficar impune. Alguém tem que pagar pelo pecado. E não pode ser um ser humano comum. O ser humano não tem condições de se redimir. Por isso que o próprio Deus
veio em carne e viveu sem cometer nenhum pecado, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, queridos. Nós precisamos nos alegrar com essas palavras, porque aqui a gente começa a enxergar que não há mérito no ser humano. Foi somente por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Quem poderia dizer assim, não, eu ajudei de alguma forma para que eu alcançasse essa justificação? O que é justificação? O que é ser justificado? É ser considerado, torná-lo justo. É uma pessoa que, em determinado momento, vamos imaginar aqui, alguém cometeu um crime grave, está sendo julgado ali, está no tribunal de júri, a pessoa está ali sendo julgada, e foi comprovado que essa pessoa cometeu um crime. Vamos pegar o exemplo aqui, o Emerson. É só um exemplo, tá, Emerson? O Emerson cometeu um crime grave. Não precisa ser grave, não. Cometeu um crime. Porque pecado é pecado, né? E ele está sendo, então, julgado. E aí, o que acontece? O juiz está prestes a dar ali a sua sentença. Sentença de morte. E aí, o que Jesus faz? Jesus entra no lugar do Emerson e fala, pode jogar sobre mim essa sentença. E ele morre no lugar do Emerson. E a partir desse momento, aquela condenação daquele crime que agora está em Jesus, faz com que o Emerson se torne totalmente justo, justificado por causa do que Jesus fez. E assim ocorre com todos nós. E como que é isso? Somente pela fé. Você precisa crer. Você precisa crer. Não precisa de mais nada. Não adianta tentar fazer mais nada. É pela fé. Tanto que muita gente acha um absurdo isso. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, tá muito fácil isso. Eu tenho que ajudar de alguma coisa. O que eu posso fazer para cooperar de alguma forma para que eu alcance essa justificação? A Bíblia vai ensinar que não há nada que a gente possa fazer. E esse é um dos pontos que os reformadores defenderam. A ideia de que o ser humano não pode fazer nada para cooperar com essa justificação. É somente pela fé. Única e exclusivamente. Tem mais aqui. Romanos 5,19 diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Ou seja, Paulo está falando aqui aos romanos que por meio da desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Por isso que todos nós, assim como disse Davi, já nascemos em pecado. Pode reparar, a criancinha pequena começou a falar, às vezes até antes de falar, já está pecando. Às vezes pode não ter consciência, mas já está praticando aquilo que é inerente ao ser humano. Porque nós temos a semente do pecado dentro de nós. Nós já nascemos com a semente do pecado. E ele diz que, como por meio da desobediência de um só homem, no caso Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Aleluia. Nós podemos confiar naquilo que Jesus fez, para nós sermos considerados justificados diante de Deus. E agora, aquele que crê em Jesus, que crê no seu sacrifício, Deus olha, antes olhava para o Emerson e falava, condenado. Mas agora ele olha e enxerga o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz. E aí ele fala,
está limpo, está lavado pelo sangue do meu filho, está justificado. Não há mais condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Então, essa era a nossa condição. Mas quem crê no sacrifício de Jesus, aquele que se arrepende de seus pecados e os abandona, alcança a misericórdia de Deus. E isto se dá somente pela fé. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Que fé é essa? É a fé para conquistar coisas, para conquistar riquezas, bens materiais? Não. É a fé para a salvação. Que Deus, o próprio Deus, coloca dentro de cada um de nós a capacidade de crermos no sacrifício de Jesus. E então, pela fé, somos salvos. Aquele que crê. Somente aquele que crê. Pois vocês são salvos pela graça. O Emerson ministrou essa palavra 15 dias atrás. Vocês são salvos pela graça por meio da... Vamos ler juntos? Está aqui? Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, todos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É por meio da fé, queridos. Única e exclusivamente por meio da fé. A gente pode fazer boas obras? A gente deve. Tanto obras de caridade, como são conhecidas, como até mesmo a nossa prática de vida. Fazer aquilo que é correto. Fazer boas obras, Deus nos ensina. Aliás, nós fomos chamados para praticar boas obras. Se não me engano, inclusive é o versículo 10. Eu não separei aqui, mas se eu não me engano é o versículo 10 de Efésios 2. Fomos chamados para fazer boas obras. Mas não quer dizer que as boas obras sejam um requisito para que eu seja salvo. Eu pratico boas obras porque sou salvo e não para ser salvo. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Então, queridos, voltando para o nosso versículo inicial, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nós também precisamos refletir sobre esses pontos. A importância da reforma protestante hoje nas nossas vidas. Por que é importante falar sobre isso? Por que é importante a gente refletir? Porque a gente está vendo, como já dissemos aqui, eu disse no começo, muitos estão praticando exatamente aquilo que, eu estou falando muitos, daquilo que a gente chama de igreja evangélica protestante. Muitos estão praticando aquilo que os reformadores protestavam. Muitos estão, inclusive, voltando às práticas do judaísmo. Igrejas evangélicas trazendo para dentro da igreja práticas que a palavra já falou: olha, isso ficou para trás, isso é coisa do passado. Como o Emerson também mencionou aqui, Gálatas, né? Pô, vocês estavam indo bem. Quem ensinou vocês a voltarem atrás? Vocês estavam correndo bem. E agora estão querendo guardar essas coisas, rituais, guardar o sábado, achando que isso vai fazer com que vocês alcancem a justificação, a salvação diante de Deus. Estão plenamente equivocados, totalmente equivocados. E até nós precisamos tomar cuidado em não achar que as nossas práticas religiosas teriam algum peso diante de Deus para justificar. Não, olha só, Deus, eu vou para o culto todo domingo. Não, olha só, eu participo da escola bíblica dominical. Não, eu participo da banda. Então, eu tenho um lugarzinho diferenciado. Esquece. Temos que tomar cuidado para não acharmos que essas coisas, de alguma forma, ajudam na nossa justificação diante de Deus. Normas, regras,
Essas coisas que a gente até ensina, né? Para nós termos uma vida de santidade, isso é consequência do processo de santificação do Espírito Santo na nossa vida, por meio da palavra. Mas isso não quer dizer que a gente vai depender dessas coisas para sermos salvos, para acharmos que temos garantia diante de Deus. Não, porque eu sou o presbítero da igreja. Grande coisa. Grande coisa. Não. Todos nós devemos confiar única e exclusivamente no sacrifício de Jesus, porque o justo viverá pela fé. A nossa religiosidade, normas, regras, elas não podem ser consideradas como mérito para nós reivindicarmos a nossa justificação diante de Deus. Não, eu vou andar direito, eu vou me abster de um determinado vício. Nada disso. Você se abstém do vício porque você confia na graça de Jesus, mas não para você alcançar a justificação diante de Deus. Amém, queridos? Então, para finalizarmos aqui, nós cremos que essas reflexões sobre a reforma protestante, elas são importantes para nós reafirmarmos aquilo que nós cremos. Somente pela fé, salvação, somente pela fé em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se você puder orar, vamos orar sobre isso. A banda puder vir aqui para nós encerrarmos com uma música. E eu creio que nós podemos ainda nos aprofundar nisso durante esse mês. Teremos na semana que vem somente a Escritura, depois somente Cristo, não é isso? Somente Cristo, somente a graça e por fim, glória somente a Deus. Cada domingo, uma pincelada a respeito da reforma protestante. Curve sua cabeça, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante do Senhor e da Tua palavra, ó Deus, e nós queremos Te pedir, Deus, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a não nos desviarmos da verdade do Evangelho, mas a vivermos e praticarmos aquilo que temos ensinado, ó Deus amado, sabendo que a nossa justificação, a nossa salvação se dá única e exclusivamente por meio da fé no Teu Filho Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nos guarde. Guarde a mim, Senhor, guarde a mim e aos demais irmãos que também ministram nessa casa a Tua palavra, professores da Escola Bíblica Dominical e todos nós, Senhor amado. Guarde-nos de acharmos que qualquer coisa que a gente faça possa ser considerada como mérito para alcançarmos o benefício diante do Senhor, da nossa salvação, da nossa justificação. Oh Deus amado, em nome de Jesus, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração e ajude-nos a crermos que somos salvos somente pela fé, por meio da fé no Teu Filho Jesus, não por obras, para que ninguém se glorie, como diz a Tua palavra, mas por meio do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.